Tarde, querido. Como a Cris já começou a falar, é uma experiência nova para mim, porque via Zoom nunca, mas nunca falei. Aliás, eu costumo dizer que eu estou totalmente contra esta parte virtual, que cada vez corre, corre, corre e se adianta mais. E nós, que já passamos dos 15 anos, é um pouco mais difícil. Mas nós vamos tentar na certeza de que estamos sendo protegidos. Hoje à tarde nós vamos. Agora, já fiz besteira, tá vendo? Nada que não possa ser superado. Agora, como é que eu retorno? E agora Pronto. aparece tudo aqui para mim também. Então, como aqui está apresentado, nós vamos conversar hoje à tarde sobre a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Essa parte pertence a uma das maiores partes do capítulo 9 da parte segunda do Livro dos Espíritos. E, como eu sou uma pessoa muito grande, né, tinha que pegar uma parte grande, grande assim no tamanho, né, que nós falamos. E é muito tranquilo para nós, é muito confortador nós sabermos que estamos sempre com alguém, e aqui podemos nos referir a alguém, com algo, com espíritos tomando conta de nós. Por mais sozinhos que nós pensemos que somos, tem sempre um espírito, pode não ser superior, pode ser semelhante a nós, nos olhando, nos cuidando, nos dando força para continuar. E esse capítulo fala exatamente sobre isto. E na primeira parte, como está bem explicitado aqui, ele nos fala da afeição, ou seja, amor, cuidado, atenção que eles têm, que os espíritos em geral, e nós gostamos muito de lembrar de Paulo, em Hebreus, quando ele nos lembra que estamos cercados por uma nuvem de testemunho. E nesta parte do Livro dos Espíritos, Kardec conversa com a espiritualidade superior, buscando esclarecer-nos sobre isto, sobre os testemunhos que nós temos, bons e não tão bons. Nós não gostamos muito de falar espíritos maus, porque também temos nossas tendências para as coisas não muito saudáveis. Então, aqui, neste capítulo, nessa parte, nos é esclarecido muito neste sentido. E nós tivemos o cuidado de colocar as divisões, que a primeira parte que ele estuda conosco é a afeição que eles votam a certas pessoas. Certas pessoas podemos entender como nós outros. E a primeira pergunta de Kardec é se eles se afeiçoam a certas pessoas, ou seja, se há uma ligação. Quando nós estudamos essa resposta, nós vemos que os bons, é, eles dizem logo, simpatizam com os homens de bem. Aí nós sabemos que estamos buscando sê-lo ainda, mas eles acrescentam suscetíveis de se melhorarem. Aí entramos nós, que nós estamos a caminho de ficar a cada dia nós buscamos estar melhor e estamos a caminho de ser homens de bem. Mas ele dá logo um parêntese, que os inferiores se ligam aos que são homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Aí nós vemos que já nos enquadramos aqui, porque se nós somos espíritos perfeitos, temos alguns vícios, pode ser até o vício de estudar muito, o vício de gostar dos seus livros, mas são vícios.
Nós temos que buscar, para ser homens de bem, a não tê-los. Nós temos que buscar ser limpos de coração. Como disse a página, buscar o reino, né? O reino superior, o reino do céu. Então, eu sempre costumo dizer que Emmanuel me dá cola. E ele me dá muitas colas nos estudos que nós temos a oportunidade de fazer lá no SEAS. Tem sempre assim uma página que vai falar, vai ao encontro do nosso estudo. E eu grifei este finzinho da resposta quando diz: daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Ou seja, o que eu sinto, eu atraio. Se eu estiver em estado, entre aspas, de graça, eu vou atrair aqueles espíritos que gostam mais do bem. Mas se eu estiver num estado de mundo primitivo, interno, eu vou atrair aqueles não muito bons. Então, por isso que nós gostamos muito de conversar sobre as moradas, colocando-nos como uma grande morada. Eu posso acordar hoje com um. Eu prefiro, particularmente, estar no mundo de todos. Eu, go- É bom nós acordarmos bem, pensando no bem, e buscando melhorar. Mas tem dias que a gente não consegue, então já acordou no mundo primitivo. Então, busquemos não estar primitivos para que as nossas afeições sejam afeições ditosas. E Kardec coloca em seguida a pergunta para saber se é exclusivamente moral a afeição que os espíritos nos votam. E os amigos espirituais superiores vão nos dizendo que a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega, ou seja, se liga, isso nós podemos até pensar em nós outros e nos perguntar como eu me ligo a certas pessoas. Eu tenho interesse, o interesse mais especial àquela pessoa, ou simplesmente eu gosto por gostar. Nós gostamos muito de usar o verbo amar mesmo, porque nós estamos em treinamento para o verdadeiro amor, para o amor e plenitude. Então, eu amo pelo amar ou eu tenho interesse? E aí eles terminam essa resposta nos lembrando que a essa estima tem sempre agregado uma reminiscência das paixões humanas. Se nós pegarmos a coleção de André Luiz, nós vemos muito isso. Você vê ali o verdadeiro amor mesmo, puro, a mãe de André Luiz com ele, em Nosso Lar. Mas em todos os outros livros tem sempre uma reminiscência. Ou eu tive raiva daquela pessoa, parti para o mundo espiritual, vou continuar com raiva. Se eu não conseguir trabalhar dentro de mim algo que não me agradou, posso até não ter raiva, mas eu fiquei magoado, então essa mágoa vai me acompanhar. E quando nós chegamos em um mundo espiritual, nós sabemos que continuamos os mesmos. Então, nós continuamos os mesmos espíritos que fomos aqui. Então, é uma ilusão dizer eu vou desencarnar e virar santo. Não viro. Eu vou ser sempre o mesmo. O sempre é relativo, que vai haver um momento que eu vou me sacudir se está na hora. Aqui mesmo, nós nos sacudimos e falamos, está na hora de mudar. Vamos mudar para ser cada vez mais e melhores e não nos ligarmos tanto fisicamente com esse ponto de vista. E isso nós lembramos muito a sintonia e afinidade. Eu sintonizo com aqueles que eu afinizo. Por isso que nós gostamos muito de lembrar disso. Eu vou estar sintonizada com aqueles espíritos com os quais eu afinizo mais. E Kardec continuou perguntando se eles, os espíritos, se interessam pelas nossas desgraças e prosperidade. Temos que ver isso de desgraça e prosperidade, são os nossos pensamentos não muito bons e aqueles melhores.
E a resposta é que eles fazem todo o bem que nos seja que lhes seja possível, mas eles se afligem quando nós não suportamos os nossos males com resignação. E isso é muito comum ainda no nosso dia a dia, até com uma dor de cabeça a gente reclama, a gente resmunga, a gente não consegue vivenciar bem as situações não muito agradáveis que nos chegam. E por isso que eles nos falam que, em tais casos, os espíritos se preocupam muito conosco e eles fazem aquele comparativo. É como se nós tomássemos um remédio, principalmente os homeopáticos. Os homeopáticos líquidos, eles têm álcool. Uma pessoa que não beba vai achar horrível aquele remedinho que vai nos fazer tão bem. E olha que é um remédio homeopático. Então, eles frisam muito. E na pergunta posterior, eles nos falam ainda. Dentre os males, o Kardec repete a pergunta de outra forma: de que natureza são? São os males morais? São os males físicos? E eles falam esse inicinho de resposta que já nos classifica o vosso egoísmo e a dureza de vossos corações. E a dureza de nossos corações estão vindo desde a época que o Senhor Jesus esteve conosco. Quantas vezes ele falou as belezas de suas lições, falou do amor, falou do perdão, falou que nós não devemos nos vingar, que nós temos que dar a outra face, mas não, nós somos muito duros, somos teimosinhos. Não fôssemos teimosos, não estaríamos aqui até hoje. E é tudo um ponto de vista. Eles nos mostram que os males físicos, se nós não tivermos o ponto de vista da vida futura, nós vamos achar péssimo sofrer. E nós precisamos ainda ter essas dificuldades, que se falar de sofrimento é meio forte, essas dificuldades para podermos vencer. E Kardec continua lembrando-nos daqueles seres que nos são tão caros, que estão do nosso lado e que partem antes de nós. E ele pergunta se eles nos socorrem, se tem mais simpatia do que para aqueles que nos são estranhos. E eles nos lembram, eles nos protegem, como podem e quando podem. Que nós sempre temos o hábito de dizer: eu quero morrer e ir para o lado, no meu caso, que já não os tenho, da minha mãe, do meu pai, para que esteja com eles, ou então, quando nós temos aperto, nós costumamos chamar por eles, mas temos que nos indagar: será que eles podem nos socorrer? Será que eles estão em condição de elevação para nos socorrer nesse momento? E nós tomamos a liberdade de pensar nessa resposta de Charles Ivone e Roberto de Canaleiras, que no início do Recordação da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, né? Porque eu falo Ivone porque eu me sinto íntima de Dona Ivone. A Dona Ivone, no Recordações da Mediunidade, ela vai nos falando que, quando ela era criança, ela tinha muito contato com alguém a quem ela chamava de pai. E os pais achavam estranho isso, porque ela falava com alguém invisível. E também, muitas vezes, se achegava para a conversa com ela um ser que lhe era muito comum. E ela conversava com ele também, e com aquele ser ela sentia um amor enorme por aquele ser. Ela sentia um amor enorme, e então ela não. Cris, tem um querendo ser admitido. Eu fui tentar admitir, pulou. Eu admiti aqui agora, o Vera. Desculpa ter te atrapalhado aí. Vamos ver Não, não, se. não, tudo bem. Aí então ela
falava que aquele ser lhe era muito, muito íntimo. Era o Roberto de Canaleiras, espírito com o qual ela teve uma relação no passado. Tanto que, já com seus 60, 50 anos, ela, Dona Ivone Pereira, tinha um amigo muito íntimo na FEB, e ela conta que, graças a esse amigo, ela não deixou, não fez perder a última reencarnação, porque eles chegaram a marcar o encontro. Então, é belíssimo nós lermos Ivone do Amaral Pereira, para que nós saibamos de perto o que vivemos, porque ela se baseia sempre na doutrina, em seus livros, para que nós vejamos de perto o que nos aguarda e o que nós somos. E agora vamos para a segunda parte do nosso estudo, que é a bem maior, quando Kardec nos fala sobre os anjos de guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E nós temos amigos, amigos reencarnados, amigos dos quais nós gostamos um pouco mais e com o qual nos afinizamos mais ainda. E na pergunta 489, Kardec pergunta se há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo. Nós queremos, lógico, ter um espírito particular para cuidar de nós. Porque imagina, o nosso egoísmo, como nos falou a pergunta anterior, não nos permite, né, aceitar que ele olhe para outras pessoas. Mas a espiritualidade diz que há o irmão espiritual. Aqui chamais o bom espírito ou o bom gênio. E isso nós sentimos mais particularmente, mais perto de nós, quando começamos a nos acreditar enquanto médiums. Porque numa das questões, a espiritualidade nos esclarece que nós somos médiums a partir do momento que conectamos com o nosso bom gênio, o nosso bom espírito. Porque se nós abrirmos os nossos ouvidos, como diz Jesus, tivermos ouvidos de ouvir, nós vamos conseguir ouvi-los em todos os momentos. Porque nós sabemos que eles existem, sabemos que ele está conosco, sabemos que eles nos protegem, mas bloqueamos esse contato. Bloqueamos por situações nossas, bloqueamos por não conseguirmos conectar e bloqueamos mais ainda porque não falamos com eles. O falar com eles pode ser até uma conversa, como estamos falando aqui agora, e estamos tendo a possibilidade de conversar com os irmãos. Mas nós temos que conversar com aquele irmão espiritual em particular. Se nós estamos com uma dificuldade, perguntar no que ele pode nos ajudar. Se nós estamos tendo dificuldade de seguir adiante, pegar a mão dele, invisível, e dizer: eu esteja comigo, vai comigo, me ajuda. Mas o nosso orgulho não permite pedir ajuda. E Kardec faz uma outra pergunta: o que é o anjo da guarda? Quando nós somos, eu sou de família católica. E pequenininha, menor ainda do que sou, quando eu falo pequenininha, menor do que sou, que nós tivemos a possibilidade, não crescemos nem 1 metro, então somos pequenas. Somos pequenas mesmo. E Kardec, na época que nós éramos crianças, mais jovens, nem tínhamos chegado aos 15 anos, mamãe me ensinava muito, desculpe dar o exemplo, de rezar, porque católico fala rezar, nós falamos orar, para o anjo da guarda. Então, o anjo da guarda, desde pequenos, nós sabemos que ele existe. Nós só não acreditamos que ele existe. E a espiritualidade nos esclarece que o anjo da guarda, ou anjo guardião, é um espírito pertencente a uma ordem elevada. Mas nós já queremos que o nosso anjo da guarda seja Jesus. Falar em elevação, nós vamos logo a Jesus. Quando muito, nós aceitamos a chegar a João Batista, a Bezerra de Menezes, mas nós queremos o máximo.
Mas esse elevada, nós temos que nos ligar que a ordem é ele é elevado a nós. Ele está acima de nós. Pode ser até alguém, um espírito que tenha uma elevação pequena, mas até o pequena dele é acima da nossa elevação. Quando eu falo nossa, eu falo de nós mesmas, porque nós não sabemos em que faixa de elevação estamos. Agora, este anjo da guarda, ele está degraus acima de nós, porque só assim ele pode esticar a mão e nos ajudar. É o que nos fala, inclusive, Emmanuel, na parte de nós ajudarmos alguém. Nós podemos esticar a mão durante certo ponto, mas temos que ensinar a pescar. E os amigos, e o anjo guardião faz isso conosco, ele nos estica a mão, ele nos dá a mão, ele nos suspende quando nós estamos caídos, mas tem um momento que ele nos deixa caminhar sozinhos para que a gente aprenda. Aliás, mais adiante nós vamos ver isto. E Kardec continua perguntando: qual a missão do espírito protetor? Aí a resposta é a de um pai com relação aos filhos. Aqui vejamos pai e mãe. Então, os pais com relação aos filhos. Tá, pai, porque naquela época o patriarcado existia, era o pátrio poder. Agora nós sabemos que está englobado pai e mãe. Então, eles nos guiam pela senda do bem. Eles estão nos guiando, nos esclarecendo, nos orientando. Os conselhos são para nós fugirmos dessas aflições e levantar o ânimo. Principalmente quem tem a saúde mais fragilizada, tem que se ligar que está sendo auxiliado, está sendo amparado, está sendo levantado mesmo, como ele nos diz, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Quaisquer provas que nós tenhamos, não é uma prova imensa, nós estamos sendo amparados. Até aquela que tantos podem dizer que bobagem, ela está preocupada, nervosa em fazer o estudo. Neste momento, tenhamos que ter a certeza que estamos sendo amparadas. E certamente muitas situações que vamos falar, eles que nos inspiram para que nós consigamos levar adiante a nossa tarefa. E Kardec, então, aproveita para perguntar: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Porque nós temos, né, nós espíritas, é, já sabemos agora que tudo começa desde antes, mas sempre marcamos, botamos como marco inicial o nascimento. E os amigos espirituais dizem que desde o nascimento até a morte, e acompanha na vida espírita. Esse acompanhar a, durante a vida espírita, nós colocamos de uma forma maior, desde antes a nossa reencarnação. Se pegarmos o livro Missionários da Luz de André Luiz, vamos ver que há aquele momento da reencarnação que eles se chegam a nós antes, para preparar a nossa reencarnação e nos aconselham. Certamente, antes de reencarnar, eu falei, nós falamos para o amigo espiritual que queríamos ser grande, queríamos ser mais fortes, mas certamente fomos alertados. Não é o que você necessita. Se alerte para ter o que você necessita. E eles continuam, eles nos acompanham através de muitas existências. Sabemos que somos espíritos milenares, seculares, somos espíritos que estamos caminhando através dos tempos há séculos. E este amigo espiritual, esse espírito protetor, está conosco. Mas como você acabou de dizer que ele vê, acompanha outros, ele não é apenas nosso, ele nos ampara mais diretamente, mas ele aproveita a ocasião para cuidar de outros. Em o livro Pontos e Contos, no capítulo 24, nós vamos nos referir mais profundamente
adiante, temos dois espíritos, um mais elevado, chamado Eusébio, e um menos elevado, chamado Antônio, que cuidam diretamente de uma família. Nessa família, eles cuidam muito do marido e da mulher, o João, e da Malvina, mas também olham pelos filhos. Então, nós vemos que olham diretamente por aquele, mas indiretamente pela família em si. São os espíritos familiares dos quais nos referiremos mais adiante. Mas a gente vê que nas fases, nossa vida não é tão longa quanto gostaríamos, mas é longa o suficiente para que nós tenhamos protetores conosco. E Kardec continua fazendo uma pergunta fantástica: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Esta pergunta deve nos alertar e puxar nossas orelhas, porque tudo que nós fazemos, nós nos sentimos obrigados a isso. E a espiritualidade responde que ele fica obrigado uma vez que aceitou o encargo. Ou seja, nossas obrigações decorrem do momento que nós aceitamos aquela responsabilidade. Então, nós somos responsáveis por tudo que nós escolhemos para fazer. E eles nos lembram, neste momento, que nós temos que nos perguntar: será que eu aceito missões? Que nós temos missões, não da altura de um espírito protetor, mas temos missões, temos deveres, temos tarefas que, que nós vamos conseguir responder até o final. É a pergunta posterior, quando ele nos coloca a reflexão. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? E aí a resposta é que eles frequentemente deixam aquelas posições para desempenhar diversas missões. Aqui nós nos lembramos do momento em que Emmanuel se afastou de Chico para reencarnar. Isso, inclusive, o marido de Meimei, nós agora nos fugiu o nome dele, ele esteve presente num congresso espírita, se não me engano, congresso espírita em homenagem a Chico Xavier, e ele contou no congresso exatamente isto, que no momento e ainda foi possível a Chico Xavier assistir à reencarnação de Emmanuel, porque o Chico tinha o desligamento, né, muito grande, e ele estava conversando com, segundo, eu acho que é Aurino Rocha. Ele estava conversando com este amigo muito íntimo, de muitos anos, e, de repente, o Chico ficou como se fosse dormir. Demorou alguns grandes minutos, até que ele voltou, ele voltou para o contato com o amigo com o qual ele estava conversando e disse: acabei de viver um momento lindo. E o amigo, é lógico, perguntou qual momento. Ele falou: acabei de ver a reencarnação de Emmanuel. Aí nos vem a pergunta: e Chico ficou sozinho? Claro que não, porque ele tinha outros espíritos, amigos, mas Emmanuel era o seu guia espiritual, era o seu amigo mais chegado. Mas ele tinha outros espíritos, amigos, que continuaram com ele até a sua desencarnação. Então, nós vemos que nós nunca estamos sozinhos. Chico viu a reencarnação do seu guia espiritual, do seu melhor amigo ali, mas retornou, falou com felicidade que ele havia acabado de reencarnar e tinha sido num momento lindo, mas ele teve a certeza que não ficou sozinho. E mais na outra pergunta, aqui que nós vamos nos referir mais especificamente a- ao capítulo 24, quando Kardec pergunta aos amigos espirituais se pode dar-se que o espírito abandone o seu protegido por se lhe mostrar rebelde aos conselhos.
E nesse capítulo, recomendo que os irmãos leiam Pontos e Contos, tem capítulos, tem livros, capítulos lindos, mas especificamente nesse capítulo 24, ele nos mostra o momento em que Eusébio e Antônio estavam cuidando de João e Malvina, que tinham 4 filhos. E Eusébio chega para Antônio e pergunta como é que estava o dia a dia deles. O Antônio fez assim um olhar triste, abaixou meio a cabeça, meio preocupado. E Eusébio falou assim, mas por quê? Como? Antônio então contou que Malvina, ele falou assim, mas nós não damos toda a proteção para eles, inclusive a proteção material, que é o que nos interessa é ter uma proteção material. Raríssimo aquele que se preocupa com a proteção espiritual. E Antônio falou, pois é, todo dia de manhã nós damos força, nós damos refrigério para a alma deles, mas Malvina vive reclamando. E o Zé perguntou como? Como que Malvina está vivendo essa situação de reclamação? E falou para ele: vou observar mais de perto. Entrou com Antônio no ambiente de Malvina e João e conseguiu verificar que ela reclamava do emprego do marido, do emprego dos filhos, do trabalho que tinha. Aí então Eusébio virou para Antônio e falou assim: nós vamos deixá-la um pouco sozinha. Aí Antônio falou: mas como? Se nós estamos do lado dela, se eu estou do lado dela 24 horas e ela faz o que faz, ele falou: não, nós não vamos abandoná-la. Nós vamos nos afastar um pouco para que ela verifique a necessidade de nos buscar. Isso com as minhas palavras, tá? Não é isso que ele fala. E eles se afastam. E o Eusébio falou para Antônio: você vai ficar 30 dias mais afastado dela, sem perdê-la de vista. E ele se afasta. Malvina, então, fica um pouco pior, né? Durante o período, até que o João, o marido dela, sofre um acidente, um dos filhos perde o emprego, ou seja, as consequências foram horríveis. Até que Antônio volta e encontra Malvina totalmente diferente. Ela estava orando. Ela estava preocupada com a situação deles e passou a orar. Então, nós vemos, perdão, que a partir do momento que nós nos sintamos sozinhos, nós buscamos o maior e melhor remédio, a oração. E Kardec pergunta se aquele espírito que abandonou deixa de fazer bem para fazer mal. E os amigos espirituais nos dizem que o espírito que nos faz bem nunca nos faz mal. Agora, ele se afastando, aqueles com quem nós afinizamos, como falamos antes, se chegam. E, infelizmente, nós nos afinizamos sempre com aqueles que são menos felizes. E Kardec repete a pergunta, né, nesta aqui, e a resposta é que os maus se unem a nós para que nós busquemos não dar força aos nossos protetores. E na pergunta posterior ele nos lembra que será que o nosso espírito protetor deixa de ter força de lutar contra aqueles menos bons? E os amigos espirituais nos dizem que não é que ele não possa, mas é porque ele não quer. Foi o exemplo que nós vimos do capítulo 24 de Contos e Contos, porque a partir do momento que o Antônio e o Eusébio se afastaram, eles, né, Malvina e João, se deixaram influenciar por aqueles que não eram tão bons, e por isso que aconteceu o que aconteceu com eles. E nós vemos mais adiante uma pergunta que nós devemos ter firmes em nossa mente,
que o espírito protetor está constantemente conosco. Ele está. Temos que ter esta certeza. Mas Kardec fez uma pergunta. Não haverá um momento em que ele nos perca de vista? Nós vemos no exemplo que acabamos de dar que, embora ele não tenha perdido de vista, ele se afastou um pouco. Porque há momentos que não há tanta necessidade deles estarem conosco. Nós vemos o exemplo dos pais com os filhos. Se um filho viaja, se vai servir o exército, os pais não estão com eles. Se o filho vai morar longe, ele não está, mas ele não deixa de protegê-lo em pensamento, em um telefonema. Agora, o filho que está servindo o exército, o pai só faz proteger em pensamento, em prece. E na pergunta posterior, no Kardec pergunta se haverá um momento que nós, que ainda estamos a caminho, deixemos de precisar do nosso protetor. Os amigos espirituais dizem que sim, que vai haver um momento em que nós não vamos precisar mais, mas não aqui na Terra. Nós sabemos que vivemos num mundo de expiação e provas, um mundo em que nós ainda estamos necessitando de apoio até de amigos encarnados, muito mais dos desencarnados. E nós lembramos nessa questão no momento da emancipação. Quando nós chegamos à idade maior, à idade mais velhos, nós somos emancipados. Então, se nós nos emancipamos, quando nós formos espíritos superiores, nós não vamos precisar de ajuda. Nós vamos ajudar. Mas desde agora nós já podemos ajudar. Que nós sempre temos perto de nós alguém que conhece menos, alguém que sabe um pouco menos, alguém que precisa um pouco mais, e nós temos condição, por menos que achemos que temos, de ajudar aquele. E Kardec continuou perguntando: por que a ocultação dos espíritos em nossa existência? E aí nós sabemos que temos algo em nós chamado livre-arbítrio. Então, nós agimos por nossa conta, agimos como queremos, mas se o nosso espírito protetor estiver muito presente, nós vamos deixar por conta dele. Somos muito descansados. Nós não queremos ter esforço nenhum. Então, se nós tivermos aquela certeza absoluta de que ele está conosco, nós não vamos nos esforçar. Para quê? Se ele vai trabalhar no nosso lugar. Então, os amigos espirituais botaram e nós grifamos que nós precisamos de experiência e temos que adquiri-la à nossa custa. Se nós vemos uma criança pequena botar todo dia o dedinho na tomada, nós estamos alertando. Até que vai ter um momento, nós vamos deixar ele levar um choque. Quando ele levar o choque, ele vai despertar. É o nosso caso. Nós vamos errar, 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 vamos usar mal o nosso livre-arbítrio, até que vai ter um momento, e teve, no exemplo que nós demos, que eles nos deixam para nós nos sacudirmos. E Kardec continua que, indagando a espiritualidade, se aquele espírito protetor que consegue trazer de volta, já estamos quase terminando, Cris, traz de volta para o bom caminho o seu protegido, se ele fica feliz. E eles dizem, claro que sim, ele é um mérito que vai ser levado em conta no futuro. É como os pais, quando eles veem que os filhos estão andando na linha, eles ficam bem. Aliás, amigo também. Quando nós vemos que um amigo nosso está se saindo bem, nós sentimos o coração acalentado. E é o que acontece com a espiritualidade. Então, sofre o espírito protetor quando vê o seu protegido no mau caminho, então ele fica pesaroso de ver todo o trabalho que ele faz e a gente não consegue levar adiante. Então, nós vemos que a tarefa na espiritualidade superior é igual a daqui. Nós somos cópia da espiritualidade na vida espiritual.
Se nós somos cópia, que nós ficamos felizes quando aqueles nossos queridos fazem bem, se dão bem, né? É a expressão terra a terra. E Kardec continua perguntando: poderíamos saber o nome do nosso protetor? E eles respondem com uma pergunta: como é que nós vamos querer saber um nome que para nós não existe? Por isso que nós preferimos falar logo Jesus, João Batista, Bezerra de Menezes. Muitas vezes até falamos que Maria nos protege. Maria que falamos é a Mãe Santíssima. Porque nós queremos espíritos com o nome superior. E a espiritualidade continua. Vamos dar o nome que nós quisermos. Então, se nós quisermos achar que Bezerra de Menezes é o nosso guia espiritual, vamos achar. Não atrapalha, porque o nosso guia espiritual nós não conseguiremos saber o nome. Eles estão bem acima de nós para que nós saibamos o nome dele. E a espiritualidade ainda nos diz mais, que nós podemos o nome invocar e evocar o espírito superior, que ele mandará alguém agir, um outro, né? Agir em nome dele. E ele não se incomoda, ele não é egoísta, mas nós somos. E na resposta posterior, eles nos lembram que eles nos dão o nome de espíritos que não nos são simpáticos. E o finalzinho é um alerta. Eles mandam procuradores. Nós preferimos usar a expressão procurador, porque quando nós não podemos estar num lugar, nós mandamos alguém que nos represente, os nossos procuradores. Eles vão e falam em nosso nome. E a espiritualidade faz a mesma coisa. E Kardec continua insistindo. Nós vamos reconhecer o nosso espírito protetor? Eles dizem, é lógico. É lógico que sim, se ele esteve todo o tempo conosco, se ele foi afim conosco, e nós vamos identificá-lo. Que nós só não conseguimos vê-lo, mas nós ouvimos. E quando olha, ele falou que é um espírito elevado no início das questões. Agora ele repete: nós vamos, são elevados os espíritos que nos protegem. Eles dizem, não respondem a essa, mas quando ele diz, um pai pode proteger seu filho, desde que ele esteja elevado, desde que ele já tenha atingido um grau de elevação tal que permita que ele nos proteja, porque senão, e mesmo assim, ele vai ter um espírito que vai protegê-lo. E Kardec continua, os espíritos que se achavam, ele continua na mesma linha. Os espíritos que se achavam em boas condições na Terra podem proteger o que lhes são caros. O exemplo que me veio aqui foi Dr. Bezerra. Porque Dr. Bezerra aqui, quando ele desencarnou, ele já estava num grau de elevação tal que ele foi recebido por Celina. Celina é secretária da Mãe Santíssima. Então, Dr. Bezerra chegou a um tal ponto de elevação e todos aqueles que lhe eram caros, ele protegeu. Com certeza que sim. E nós outros, que estamos na casa de João Batista, podemos ter certeza que os espíritos superiores e elevados da casa de João Batista nos protegem. Nós os temos conosco numa reunião como esta nossa, que é via Zoom, podemos ter a certeza que eles estão conosco, porque no momento em que nós nos predispomos a estar num grupo virtual em nome da casa de João Batista está conosco. João Batista e todos os seus trabalhadores do bem. Então, nós temos que ter certeza e nós vamos correr um pouquinho para chegar a um dos últimos, porque essas perguntas praticamente são repetição. Essa é muito interessante que nós lembremos que um espírito mau não está ligado a nós o atraímos.
com os nossos atos não muito saudáveis. E se nós podemos ter muitos espíritos protetores, então nós sempre contamos com espíritos que nos protegem, eles são mais ou menos elevados, é uma escala de proteção, e os espíritos que simpatizam conosco, eles desempenham missão, a espiritualidade diz que sim, temporariamente. Como nós, muitas vezes, quando estamos ajudando alguém, temporariamente estamos exercendo uma missão. E os familiares são os mesmos que chamamos de simpáticos. Aí os amigos espirituais dizem que há uma gradação, que nós temos os espíritos protetores, o anjo guardião, os simpáticos, os familiares, que todos esses estão de acordo com a nossa vibração, nós estamos sim, é, assimilando aquela proteção. Agora, o nosso espírito, o anjo da guarda, é sempre um espírito superior a nós e está sempre na faixa de elevação maior. E eles nos lembram, ele também nos pergunta a espiritualidade superior, e eles nos lembram que existem pessoas que se ligam a nós também para nos fazer perder. Isso nós lembramos do nosso período de escola. Os nossos pais nos orientam, nos esclarecem, mas nós sempre nos ligamos a amiguinhos para cabular aula. Então, nós gostamos de fazer besteira. De vez em quando, a gente se ligava a um grupinho no colégio para matar a aula, para perder principalmente aquelas aulas que não eram tão agradáveis. Eu me lembro que na nossa adolescência, que já vai longe, quando fazíamos o clássico, tinha sempre uma turminha que dizia, eu era chamada de Claudiana. Claudiana não fica na aula, não. Essa aula vai ser chata. E eles acabavam me convencendo, né, a matar a aula. E eu que gostava tanto de estudar, mas a gente se junta a grupinhos. E Kardec pergunta se os nossos bons e maus gênios encarnam. Quando eles encarnam, se eles podem nos ajudar. A espiritualidade diz que aí, às vezes, acontece. Quando no desprendimento, eles pedem a espiritualidade superior para nos ajudarem, mas é mais difícil. E continuando, chegando ao nosso final, e pergunto se há espíritos que se liguem à família inteira, e nós sabemos que sim, os espíritos familiares. E na pergunta 519, 518, a espiritualidade pergunta, assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, os espíritos são, por motivos particulares, ligados às reuniões. Nós lembramos do Livro dos Médiuns, quando eles nos falam das reuniões sérias. Nas reuniões sérias, os espíritos particularmente se ligam àquele grupo. Um grupo que seja harmônico, que viva em união, que seja um trabalho de equipe. A espiritualidade superior está ali. E Kardec continua, e agora já estamos no final. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada do que os se ligam aos indivíduos. Nós lembramos aqui nessas duas questões de Ismael. Ismael, segundo nos fala o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o protetor do Brasil. Nós vivemos numa pátria talhada para viver o Evangelho, mas ela vai viver o Evangelho na medida que nós vivermos. A partir do momento que nós vivenciarmos as lições de Jesus, os espíritos Ismael e os espíritos que envolvem o Brasil, a partir do momento que nós vivenciarmos as lições de Jesus, os nossos protetores da casa de João Batista vão nos proteger e vão estar mais perto de nós. E chegando ao nosso final, alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes
protegendo os que delas se ocupam. Então, a partir do momento que nós sintonizemos com a espiritualidade superior, os espíritos que se ligam em arte se preocupam em nos inspirar. Nós somos melhor inspirados. No livro Espiritismo na Arte, Leon Denis estuda conosco sobre a arte e a influência dos espíritos na arte. É óbvio, né? Dado o título. E ele fala de um espírito chamado esteta. E esse espírito chamado esteta nos esclarece que a partir do momento que você se eleve internamente, você vai sintonizar com o divino e você vai conseguir ter inspirações melhores. E no final, se eu não me engano, do livro O Espírito é Miscelene, ele vai nos falando que de todas as artes, a música é a mais superior. E eu fiquei muito frustrada que eu não consegui aprender um instrumento musical até hoje. Já tentei, mas não consegui. O máximo que eu consegui foi chegar à arte. Então, que Jesus possa nos amparar. João Batista esteja cada vez mais e melhor perto de nós, para que nós sintonizemos com eles. Verinha, muito obrigada.